Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria. Hoje, 22 de janeiro, quarta-feira da segunda semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram a Jesus. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu a mão e ficou curado. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, meus queridos irmãos, hoje, quarta-feira da segunda semana do tempo comum, o Senhor continua a sua missão, o Senhor continua a sua caminhada, de uma certa forma, nos convidando também para a caminhada. Como Jesus caminhava fazendo bem, mesmo enfrentando tantas dificuldades na sua caminhada, no seu dia a dia, nós também somos assim. Na verdade, e com grande certeza, na nossa caminhada também enfrentaremos dificuldades. Tem barreiras que às vezes passam em nosso caminho que muitas das vezes pensamos até em desistir, deixar tudo de lado, mas devemos sempre reabastecer na palavra do Senhor, acolher essa palavra em nossos corações e colocá-la como direção para a nossa vida. E ter a certeza de que, se Jesus veio e fez, foi para nos mostrar que cada um de nós também devemos fazer o que Ele fez. E hoje, no Santo Evangelho, o Senhor nos fala de alguém que estava necessitando da ajuda de Jesus. Alguém que precisava da ação de Jesus em sua vida. E Jesus, mesmo diante de tantas coisas que o impedia, Ele não pensou duas vezes antes de ajudar aquela pessoa. Exemplo que nós também temos que ter. Quando as pessoas precisarem da gente, de nós, precisarem da nossa ajuda, mesmo se enfrentarmos dificuldades, não devemos deixar de lado. Não devemos deixar para depois, porque o Senhor nos ensinou que não deve ser assim. Hoje, no Santo Evangelho, Jesus ensina que salvar uma vida está acima de restrições culturais meramente exteriores, como a proibição sabática imposta, ou seja, proibir de curar alguém em dia de sábado. É aquela história que a gente sempre fala. Jesus, ele não veio para mudar nada, ele não veio para tirar nada,
Ele veio para melhorar o que já existia. Era proibido curar em sábado. Era proibido fazer algo no sábado. E Jesus veio para fazer e mostrar que isso não pode acontecer. A caridade, o amor, a fraternidade, ela tem que acontecer todos os dias, não somente em alguns dias da semana. Ironicamente, encontrando o Senhor, salva a vida de os fariseus e os herodianos tramam contra a vida de Jesus. Olha que coisa mais difícil. Mesmo diante de fazer o bem, Jesus não pensa em desistir. Ele continua com a sua missão. Ele continua a fazer o bem, mesmo podendo sofrer consequências por sua ação. Todos os presentes observavam a cena. O Senhor se sente irado e triste quando percebe a dureza do coração daqueles que tramaram a maldade. Quantas das vezes, senhores irmãos, que nós também passamos por essas dificuldades, passamos por barreiras em nossa caminhada. O Senhor sempre nos acolhe. Não devemos jamais deixar que as dificuldades impedem a nossa caminhada. Sua pergunta retórica, por sinal, é o ápice do texto de hoje. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Questionamento que Jesus fez para aqueles homens, mostrando que ele não veio para tirar nada, mas veio para fazer algo de necessário, fazer algo e ensinar que a partir daquele momento podiam fazer tais atitudes no dia de sábado. A lei não está acima da vida. Pelo contrário, a lei está a seu favor. Por isso, a cura foi realizada e a vida e a dignidade daquele homem foram recuperadas. Imagine, meus irmãos, o quanto ele sentiu-se recompensado, o quanto aquela ação mudou na vida daquele homem. Por isso, meus amados irmãos, devemos sempre pensar em ajudar, sempre pensar em que muitas das vezes as pessoas precisam da nossa ação e da nossa atitude. Não devemos deixar jamais que algo impeça a nossa caminhada. Às vezes ficamos apegados a tantas coisas, a tantas tradições, e deixamos de fazer algo tão essencial para a vida das pessoas. E nesse Santo Evangelho nos mostra que não devemos ser assim. Devemos sempre fazer o bem, sempre praticar a caridade e sempre praticar o amor. A vida de Jesus começa a ser ameaçada em razão do bem realizado. Mas nem por isso, meus amados irmãos, ele deixou de fazer o bem. Nem por isso ele deixou de acolher aqueles mais necessitados. Que nós também, meus amados irmãos, mesmo diante da possibilidade de sermos maltratados por fazer o bem, sermos criticados por fazer algo por alguém, que nós possamos sempre ter em nosso coração a certeza de que
o bem sempre vencerá e que nós possamos sempre acolher aqueles que precisam e necessitam